Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre a nebulosa das lendas. Desde sempre, os homens quiseram conhecer o passado, como era antes, como eram os pais, os avós, ou sabiam ou não sabiam, e quando não sabiam, inventavam sobre essas lendas que fabricam uma mitologia própria que eu lhes vou falar. Na história portuguesa, alguns dos factos mais importantes são puras lendas. Puras lendas. A primeira é a das Cortes de Lamego. Bom, as Cortes de Lamego é um escritor, António Brandão, escritor de Alcobaça, que no século XVII descobriu as atas de umas cortes reunidas por Dom Afonso Henriques em Lamego, na igreja de Almacave, e onde se estabeleceu a forma de sucessão no trono português. Está tudo rigoroso ali, contado. Bom, é claro que quando se foi a examinar melhor, aquilo é tudo uma falsificação do próprio Frei António Brandão. Inventou aquelas atas para mostrar que os Filipes não tinham direito a ser reis de Portugal. Se aquelas atas estão certas, os Filipes estavam mal. Mas a verdade é esta. As atas das Cortes de Lamego foram, até ao século XIX, consideradas a base jurídica da independência de Portugal. Nunca existiram. Nunca. Nem no tempo de Dom Afonso Henriques era possível reunir cortes. Outra época que também foi muito importante é a da Batalha e Milagre de Ourique. Essa lenda é muito antiga, já no século XVI, o Dom Sebastião mandou fazer uma capela em lembrança da lenda. O Dom Pedro IV fez outra, o Dom João V fez outra. Bom, Ourique é a grande batalha dos alvores da monarquia. Bom, o que se diz é o seguinte: o Dom Afonso Henriques foi, como de costume, fazer um fuçado na terra dos Mouros. Fuçado era uma expedição militar ligeira, com cavalaria ligeira, que percorria rapidamente as regiões e capturava pessoas, gado, géneros, saqueava e voltava à base carregada de valores. Isso fazia-se sempre na primavera, porque o rei, o nosso rei Dom Afonso Henriques, não tinha um exército permanente, um exército a quem desse ordens. Não. Ele o que tinha era a obrigação dos camponeses, os moradores dos concelhos, fornecerem todos os anos, durante um certo tempo, tempo curto, umas semanas, 2 ou 3 semanas, serviço militar ao rei. Era uma obrigação municipal. E então vinham com os seus cavalos ligeiros, as suas lanças, e isso é que é as tropas dos passados. Ora bem, segundo a tradição, a Batalha de Ourique teria sido no dia 25 de julho. 25 de julho é a altura de maior intensidade do trabalho agrícola. É a altura da ceifa, a altura da arrecadação do cereal, é a altura da arrumação de tudo, os frutos, tudo. Julho é um mês esgotante para os camponeses. Portanto, em julho não podia haver forçados. Isso é absolutamente certo. Não havia. Bom, a data está errada, é inventada. E é inventada porquê? Porque nunca houve nenhuma batalha de Ourique. Nunca houve. Os senhores telespectadores de Castro Verde não me levem mal, nem fiquem ofendidos comigo, mas a verdade é esta. Nunca houve nenhuma batalha de Ourique. Essa data inventada é a da Batalha
de Clavijo. A Batalha de Clavijo é uma lenda espanhola. Também não houve Batalha de Clavijo. Mas os espanhóis inventaram uma história. Diz que Castela era obrigada a dar aos mouros, todos os anos, 100 meninas, 100 donzelas, para os mouros povoarem os seus serralhos, os seus haréns. Bom, até que veio o rei Ramiro e disse: isso é indecente, não vamos dar as pequenas aos mouros. Recusou-se, mas isso tirou sobre ele milhares e milhares de mouros que o queriam obrigar. Mas o rei Ramiro, aflito, pediu a ajuda de Santiago. Este dia é o dia de Santiago. Santiago, num cavalo branco, luminoso, desce do céu à terra e com uma espada de luz mata os mouros todos. É uma enorme vitória para os cristãos. Essa lenda também, já por sua vez, se inspira numa outra com milhares de anos, na lenda do Minotauro. Como sabem, o Minotauro também consumia as crianças de Atenas e foi ao Teseu e, enfim, conseguiu acabar com esse péssimo costume. Quer dizer, tudo isto, lendas que se encadeiam umas das outras, até há milhares de anos. Bom, a lenda do Eurico tem essa origem remotíssima. Não há nenhum documento da época que fale isso, nem no século XII, nem XIII. É no século XIV é que começam dois escritores espanhóis, o arcebispo de Toledo e Frei Lucas de Tui, nos seus livros, contaram a Batalha de Clavijo como passada em Espanha. Adaptaram-na à história espanhola e contaram essa história, com o Santiago a aparecer e a prometer a vitória. Daí passou aos autores portugueses que substituem o Santiago por Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aparece na Batalha do Eurico é Cristo crucificado, rodeado por uma coroa de anjos luminosos, e diz-lhe: não temas, quem dá as vitórias ou as derrotas sou eu, e dá a quem tem razão. Ora, tu estás do lado bom, estás do lado da crença, estás do meu lado. Portanto, diz aos teus homens que podem estar descansados, porque eu dou-lhes a vitória a eles. Realmente, no dia seguinte, os cristãos, animados por esta promessa, ganharam uma grande vitória e, fim da qual, levantaram Dom Afonso Henriques aos ombros, aclamaram-no como rei e ele prometeu logo ali qual seria o futuro de Portugal, um futuro de uma nação descobridora, conquistadora e missionária, e tudo ali é Eurico. É claro que não há nenhum fundamento de verdade nisto. A verdade é que nem se sabia onde era Eurico, e é curioso que no século XIX fez-se um grande monumento à Batalha de Eurico, mas fez-se ali ao pé do Cartacho. Está lá, um grande monumento. Depois vieram outros escritores e disseram: não, ali não pode ter sido, foi em Eurico. Eurico é uma vasta região do Baixo Alentejo, tudo aquilo se chama Eurico. Foi ali, com certeza. E hoje é nessa região de Castro Verde que se situa as comemorações da Batalha de Eurico. Nesses séculos 10, 11, 12, praticamente a lenda preenche tudo. Não há história verdadeira. Há lendas, coisas que se contavam e que nós não sabemos como começaram, quem as inventou ou o que quereriam dizer. Toda a lenda tem um sentido, mas não sabemos. Neste caso,
Acho muito curiosa, por exemplo, a lenda de Gaia. Não confundir Gaia com Vila Nova de Gaia. Eram duas terras separadas que o liberalismo uniu. Gaia e Vila Nova de Gaia foram unidas em 1884. Mas antes disso, eram duas terras e em Gaia havia um castelo. Havia um castelo e o rei Moro. E esse rei raptou a mulher do rei cristão. Foi lá, apanhou-a e levou-a para o castelo dele. E passou a viver com ela. E parece que se dava muito bem. Bom, apesar dela ser cristã e dele ser Moro. O rei cristão, que era o Ramiro II, resolveu ir buscar a mulher, assaltar o castelo de Gaia e libertar a mulher, levá-la com ele. Bom, assim fez. Foi com um grande exército que escondeu naquelas florestas e ele sozinho lá entrou no castelo, deu-se a conhecer à mulher, mas a mulher, em vez de o tratar bem, denunciou ao Moro. Olha, está aqui o rei cristão, é teu inimigo. Bom, combinou-se que o rei Moro matava o rei cristão, mas o rei cristão arranjou uma maneira de escapar e de tocar uma trombeta, vieram as tropas todas e lá conseguiu matar o rei Moro, vencer os mouros e foi-se embora levando a sua legítima esposa. Mas no caminho ele viu que a esposa cristã chorava sem parar. E perguntou-lhe, mas que lágrimas são essas, agora que estás livre? E ela respondeu-lhe, eu choro por aquele bom rei Moro que tu mataste e que era muito melhor homem do que tu. O rei não gostou de ouvir isto, ninguém gosta, então. E o que é que fez? Atou uma grande pedra ao pescoço da rainha cristã e deitou ao mar, ali para alturas da vila da Praia de Âncora. E assim acabou a rainha cristã. Depois o rei Ramiro ia casar mais tarde com uma princesa moura, irmã do rei. Mas o sentido desta história é estranho. Porque quem era bom parece que eram os mouros, quem era mau parece que eram os cristãos. Ora, esta história é inventada pelos cristãos, por os contadores de histórias que andavam de palácio em palácio, de vila em vila, terreiro em terreiro, a contar histórias e depois recolhiam as esmolas das histórias que contavam. Só depois dessa época é que surge Vila Nova de Gaia. A Vila Nova porque já existia a Vila de Gaia, com o seu castelo, e depois aparece a Vila Nova no tempo de Dom Afonso III já. A Vila Nova é mesmo dentro do Porto. E ele queria fixar ali o comércio dos vinhos. Os barcos desciam o Douro e paravam em Vila Nova. Ainda hoje, em Vila Nova de Gaia, há imensos armazéns de arrecadação do vinho do Porto. Isso deve-se a Dom Afonso III, que queria assim retirar ao bispo os rendimentos que vinham desse comércio. Uma outra história, mais ou menos desta época, é a do Abade João. O Abade João era abade do castelo de Montemor Velho, mas à altura foi cercado por uma multidão tão grande de inimigos que ele não podia de maneira nenhuma ter forças para combater com eles. Então decidiu que morressem todos. Mandou degolar os inocentes, as mulheres e as crianças, foi tudo degolado, e com os cavaleiros válidos saiu o galope e caiu com um relâmpago sobre os mouros, até que os mouros foram vencidos e ele voltou atrás.
Mas quando chegou a Montemor Velho, teve a surpresa de ver que as mulheres e crianças a quem ele tinha cortado o pescoço estavam todas ressuscitadas. Tudo voltou à vida. E a prova de que assim foi é que ainda hoje, nas igrejas de Montemor Velho, em muitas imagens se vê um fio negro no pescoço. Esse fio negro recorda a degolação. Bom, esta história também quer dizer um período de violência. Essa voz de João existiu, isso é verdade. O resto é tudo imaginação, enfim, para dar relevo à ferocidade daqueles tempos. Uma outra lenda desses primeiros tempos é a da Nazaré, de Dom Fuas ao Pinho. Bom, Nazaré é o nome de uma cidade da Palestina, perto de Belém, e onde Jesus Cristo nasceu. Portanto, uma cidade sagrada para os cristãos. E a lenda diz que lá um escultor, num bocado de madeira, fez a imagem da própria Virgem Maria. Fê-la de frente, fê-la como a viu. Portanto, é uma imagem verdadeira. Essa imagem deu muita volta, não vou agora contar como. Quando vieram as invasões mouras, foi escondida num buraco entre os rochedos do sítio de Nazaré. E foi lá que os pastores a descobriram mais tarde. O sítio ainda hoje se chama apenas o sítio. Sítio de quê? O sítio onde estava a Senhora da Nazaré, a Senhora esculpida em Nazaré. Ora bem, essa senhora era milagrosa e foi ela que salvou da morte o Dom Fuas ao Pinho, que era o alcaide-mor de Porto Mós e que andava ali à caça, à rédea solta, atrás de uma bela corça que apareceu e que era o diabo. Ele é que não sabia. Portanto, foi a cavalo, atrás do bicho, o bicho corria como uma seta até que se precipitou no abismo. E o cavalo, que já estava a saltar para o fundo, quando Dom Fuas disse: valha-me a Senhora da Nazaré. A senhora fez estacar o cavalo fincou as patas. Ainda hoje lá está o sinal de uma pata do corcel de Dom Fuas ao Pinho. E Dom Fuas salvou-se milagrosamente. E esta lenda, que é provavelmente uma invenção dos frades de Alcobaça no século XV ou XVI, não é mais antiga, tem como única base a tal patada do rochedo, que se pode ver. E hoje Nazaré é um dos grandes centros do culto mariano em Portugal. Todos os anos, no verão, há uma enorme manifestação de festa à Senhora da Nazaré. Ao falar em lendas portuguesas, não posso deixar de me referir a uma obra capital que não tem lenda nenhuma. São as lendas da Índia do historiador Gaspar Correia. A lenda está lá no sentido gramatical de particípio futuro do verbo ler. A lenda é aquilo que é para ser lido, no futuro, para ser lido. E ele, durante 30 e tal anos, ele foi muito novo para a Índia e foi sempre secretário de Afonso Albuquerque. Não andou nas guerras e dedicou toda a sua vida, parece 35 anos, a escrever as memórias do que havia acontecer. Esse livro ficou inédito até ao século passado. No século passado foi a Real Academia das Ciências que o publicou. É um livro brutal
cruel, que narra as coisas com uma grande vigor, mas uma grande justiça. Talvez seja o menos lendário de todos os livros que se escreveram sobre a Índia. Gaspar Correia morreu, diz-se, mandado matar por um governador, o governador Estevão da Gama, que era neto do descobridor da Índia e que teria morrido exatamente por escrever coisas inconvenientes, coisas que os protagonistas da história não gostavam de ouvir.